Aqui na Juventude a gente tem, a maioria dos sábados, né, a gente tem estudado o livro de João e a gente, ao longo das pregações, a gente percebe que o objetivo de João era mostrar para o povo que Jesus é realmente o Filho de Deus. Mas no livro de Mateus, o propósito é diferente. O propósito de Mateus, quando ele escreve esse evangelho, é comprovar para os seus leitores judeus que Jesus é o Messias por quem eles têm esperado tanto tempo. E ele faz isso demonstrando que Jesus, durante sua vida, ele faz isso demonstrando que Jesus cumpriu todas as promessas do Antigo Testamento. Para fazer com que isso seja claro, Mateus ele tem o costume de, nas passagens, quando ele termina, ele diz o seguinte: isso aconteceu para que o profeta disse se cumprisse. Para a gente ter uma contextualização, a gente pode abrir no capítulo 1 de Mateus, capítulo 1, versículo 22, para a gente entender isso. Quando Mateus fala a respeito de Maria que teria um filho mesmo sendo virgem. Olha o que diz no versículo 22. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ainda seguindo no capítulo 2, no versículo 14, quando Josué leva Jesus e Maria para o Egito, fugindo de Herodes, que assassinaria todos os primogênitos de até 2 anos, diz o seguinte, versículo 14: Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta do Egito. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta. Do Egito chamei o meu filho. Também no versículo 17 do capítulo 2 ainda, diz o seguinte... Essa Bíblia me deixa perdido direto, porque ela é dividida. Então... Espera. Aqui, achei. Então se cumpriu o que fora dito pelos profetas Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. E Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque já não existem. Falando a respeito do assassinato que Herodes tinha cometido aos primogênitos. Então, Mateus sempre terminava alguns relatos falando que isso aconteceu para que a profecia se cumprisse. Jesus fez isso para que tal profecia se cumprisse. Isso porque ele queria provar para os judeus que Jesus é o Messias esperado. Ele cumpriu o Antigo Testamento. E no nosso versículo, já no nosso texto, primeiro versículo, diz o seguinte, versículo 13. Chegando Jesus à região da Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos. No primeiro versículo a gente encontra a informação de que tudo que nós vamos ler a partir de agora aconteceu na Cesareia de Filipe. E Matthew Henry, que o Vitor até citou aqui durante os louvores, ele vai dizer que talvez fosse um lugar que Jesus estava sendo menos procurado e por isso ele teve um tempo para conversar com os seus discípulos. E ele usa esse tempo para ensinar os seus discípulos, para discipular os seus discípulos. E aqui a primeira aplicação é que, nos momentos, a gente vive reclamando que estamos muito atarefados com faculdade, com trabalho, e Jesus aproveita quando diminui o trabalho público para ensinar os que são de casa. E quando nós, tão atarefados que, como a gente diz, quando as nossas tarefas diminuem, será que nós buscamos a Deus com mais intensidade? Será que nós priorizamos a nossa família para aqueles que já são responsáveis por sua casa? Então, a maioria das vezes a gente vive reclamando que não tem tempo e, quando tem tempo, não mudamos nada em nossas atitudes. Mas, seguindo, no versículo 14, Jesus pergunta aos seus discípulos, versículo 14, versículo 13 ainda, no final. Quem os outros dizem que é o Filho do Homem? Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Jesus se refere a si mesmo como Filho do Homem. E
para a gente entender isso, por que Jesus chamou a si mesmo de Filho do Homem? Primeiro, porque ele é realmente o Filho do Homem, porque ele nasceu de Maria, ele veio ao mundo como homem, em carne, mas constantemente ele era chamado de Filho de Deus, porque realmente ele é o Filho de Deus. Em Lucas 1, versículo 32 diz: aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Mas Jesus, ao invés de se chamar de Filho de Deus, ele chama a si mesmo de Filho do Homem. A explicação para isso é que, antigamente, nas cortes de honra, era comum os homens se chamarem pelo título que era mais elevado, pelo maior título que eles tinham. E Jesus faz exatamente ao contrário. Mesmo ele sendo Filho de Deus, ele se chama Filho do Homem, o que era de menor valor para aquelas pessoas. E isso demonstra a humildade que ele tem. Mesmo ele sendo Filho de Deus, ele refere a si mesmo como Filho do Homem. E será que nós fazemos isso que Jesus faz? Nós ignoramos os títulos e vistas que podemos ter aqui na igreja, em algum ministério? Nós devemos pegar essa humildade de Jesus e ter como nosso padrão. Ele não faz questão de ser elogiado como Filho de Deus, mesmo o sendo, mas ele se refere a si mesmo como Filho do Homem. A gente pode até tentar esconder, mas no fundo a gente quer ser elogiado por alguma coisa que a gente faz aqui. Seja alguma prática de ministério, seja alguma atitude, mas a gente deve ser como Cristo. A gente deve ser como Paulo, que diz que todas as suas conquistas e seus títulos são como esterco para ele. Então, os discípulos respondem essa pergunta de Jesus: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. Cada um desses 3 nomes citados aqui foi um profeta no Antigo Testamento. João Batista foi o último profeta, encerrando a partir dele, no caso, Jesus, o último profeta antes de Jesus, Elias e Jeremias, conhecido até como o profeta chorão. E cada um desses foi um profeta, e eles, os que responderam, chamam a Jesus também de profeta. Isso é o que eles pensavam, era a opinião deles, que eles tinham a respeito de Jesus. Essa opinião não parecia ser de alguém que perseguia Jesus, mas que o admirava e que tentava, que tinha uma certa admiração por ele, tinha um certo respeito. Mas, por mais que essa opinião fosse boa, ela não é suficiente para Cristo. Parando para pensar, a gente... É como se a gente tentasse perguntar para um amigo descrente o que eles pensam de Deus. Eles falariam que Deus é como se fosse uma energia que passa pelo mundo, que tem o controle de tudo, mas, por mais que eles reconheçam que Deus controla tudo, Deus não é uma energia, Deus é um ser pessoal, Deus é um ser triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Por mais que a opinião, por mais que seja bom que eles entendam que pelo menos Deus é soberano sobre o mundo, Deus é um Deus pessoal. E essa opinião deles não é suficiente para entendermos Deus. E acontece a mesma coisa aqui. Eles chamam Jesus de profeta, e realmente Jesus é um profeta, porque ele revelava as coisas de Deus e aquilo ia se cumprindo. Mas isso não era suficiente para descrever Jesus. Jesus era o Messias prometido. Eles não conseguiam acreditar que Jesus era o Messias prometido, talvez até porque não conseguiam acreditar que o Messias viria na mesma geração que eles. E a gente faz exatamente a mesma coisa, só que ao contrário. Muitas vezes a gente não acredita que Jesus pode voltar na nossa geração. Eles não acreditam que o Messias podia vir na geração deles. Por mais que eles reconhecessem que Jesus era profeta, eles não conseguiam reconhecer que ele era o Cristo, que significa rei, profeta e sacerdote. Cristo seria como se fosse, o significado é o ungido, o escolhido.
e, de certa forma, ele teria que ser rei, sacerdote e profeta. E eles só o reconheciam como o profeta. E isso não era suficiente para falar a respeito de Deus, para falar a respeito de Jesus. E a mesma coisa acontece com nós, que não conhecemos a Deus. Não conseguimos enxergar Deus por nossa própria força ou por nosso próprio entendimento. Não conseguimos entender que Cristo veio à Terra, desceu, morreu por nós pecadores, ressurgiu dos mortos e está com o Pai. Nós não conseguimos entender por isso mesmo. Assim como esses que falaram a respeito de Jesus não conseguem ter uma declaração suficiente sobre quem é Jesus, nós, pelo nosso próprio entendimento, não conseguimos. Em todo momento, nós tentamos limitar Deus a algo que caiba no nosso entendimento. Alguns dizem que Jesus foi um ótimo mestre, ou outros dizem que foi um tipo de revolucionário. Tudo isso para que caiba no nosso entendimento. A pessoa de Jesus Cristo. Falam que algumas pessoas não acreditam que ele ressurgiu porque é irracional. Tudo isso para que isso seja compreensível diante de nós. Então, é fácil de relacionar o ser humano normal com esses que responderam que Jesus é profeta. Por mais que, às vezes, nós possamos dar alguma resposta que tenha a ver com a pessoa de Deus, não é o suficiente para descrever a ele. E isso só ratifica a nossa obrigação de sermos servos humildes. Seguindo aqui, depois dessa... Vamos ler do 14 ao 17. Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. É bom a gente ver que, mais uma vez, nesse texto é ratificado a humildade que prevalece aqui, porque Jesus fala, isso foi revelado a vocês, a você, Pedro, por nosso Pai, não por carne ou sangue. Então, assim como devemos ser humildes, porque Jesus foi humilde ao se chamar de Filho do Homem, nós devemos ser também porque o que nós sabemos sobre Cristo não nos foi revelado por nós mesmos, mas por nosso Pai que está nos céus. Então, seguindo a linha de raciocínio, primeiro Jesus perguntou sobre o que os outros pensavam a respeito dele. E agora ele pergunta aos seus discípulos o que eles pensam a respeito de Jesus. Lembrando que isso tudo numa ótica de discipulado, que Jesus estaria ensinando aos seus discípulos. Ele pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Os discípulos andavam constantemente com Jesus, e isso facilitava, é fácil de pensar, porque eles andavam constantemente com Jesus. O normal é que eles tenham uma resposta melhor do que a do povo, porque eles estavam com Jesus dia após dia e aprendiam do próprio Jesus dia após dia. Então Jesus esperava que a resposta dele fosse melhor do que a do povo. E Pedro diz: tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Segundo o Matthew Henry, ele vai dizer que, por nós estarmos constantemente, por eles estarem constantemente andando com Jesus, isso faz com que a resposta deles seja melhor. Olha o que Matthew Henry diz: aqueles que têm maior conhecimento de Cristo do que os outros devem ter sentimentos mais verdadeiros a seu respeito e devem ser capazes de testemunhar melhor a seu respeito. E aí nos vem a pergunta de que será que nós, que andamos com Cristo todos os domingos, todos os sábados, nós somos capazes de testemunhar bem, como Pedro testemunhou a respeito de Jesus? Nós poderíamos descrever Jesus tão perfeitamente como o Cristo, que é o ungido, o escolhido de Deus, o sacerdote, o rei e o profeta, por estarmos aqui na companhia de Jesus semana após semana?
nós estamos sendo discipulados aqui. Pedro também está sendo discipulado junto aos outros 10, aos 11, né? Que Judas ainda está com eles. Então, se nós estamos sendo discipulados, será que cada um de nós tem certeza que consegue testemunhar a respeito de Jesus tão bem quanto Pedro fez? Será que nós temos nos preparado para isso quando for necessário? Quando for necessário que nós testemunhamos a respeito de Jesus, seja aqui para alguma pessoa, ou seja lá fora para alguém? Mas o outro motivo de Jesus, como eu disse, o motivo de Jesus estar perguntando aos seus discípulos é porque, além de ele querer saber primeiro a ótica do povo e a ótica dos seus discípulos, é porque ele está ensinando, ele está num processo de discipulado aos seus discípulos. Meio redundante, né? Mas, seguindo para a afirmação de Pedro, versículo 16, Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Como eu disse, existem... O significado da palavra Cristo... Desculpa, gente, eu li o versículo errado. Seguindo na narrativa, no versículo 17, Jesus fala o seguinte: Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Nós vimos que isso não é revelado a nós, conhecimento sobre Jesus não é revelado a nós pelo nosso próprio entendimento, mas pelo nosso Pai. E seguindo no versículo 18, Jesus fala: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades. Se o número 17 tem sido polêmico nos últimos 3 anos, esse versículo 18 tem sido mais polêmico ainda durante a história toda da igreja, praticamente, desde a reforma, né? No versículo 18, existem pelo menos 3 interpretações a respeito desse versículo. E nós vamos tentar entender o que realmente isso quer nos dizer, esse versículo 18. Como eu disse, o significado da palavra de Cristo é ungido. Isso quer dizer que ele deveria ser o profeta, sacerdote e o rei da igreja. Profeta porque revelava a vontade de Deus para o seu povo, sacerdote porque ele foi responsável pela expiação dos nossos pecados, e rei por direito que vem da linhagem de Davi, mas principalmente rei do reino dos céus. Então, se a gente tem essa ideia de que Jesus é profeta, é rei e sacerdote, tendo isso, a gente vai tentar entender o versículo 18, que ele diz a Pedro: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Aqui, para a gente entender o significado, para a gente entender esse trecho, a gente precisa entender o significado de 2 palavras usadas aqui. Pedro, em grego, se chama Petros, enquanto pedra é Petra. Jesus, então, faz um trocadilho com esses nomes aqui para aprovar a afirmação de Pedro e falar algo mais, né? Petros significa pedrinha, e Petra, uma rocha maior, uma rocha mais robusta, maior. E ele diz o seguinte: eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A grande questão desse versículo é o que seria essa pedra que Jesus está falando. Então, existem 3 interpretações. A primeira é que Jesus é a própria pedra, como o próprio Pedro diz. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5 a 8, ele vai dizer que Jesus é uma pedra angular e nós somos como pedras vivas que somos construídas ao redor dessa pedra angular. E essa interpretação, por mais que ela não seja completamente errada, ela meio que pula um caminho, mas chega no lugar certo. E a segunda interpretação é que a gente facilmente vai ver que podemos ter certeza de que não é a certa.
é a interpretação que a Igreja Católica tem a respeito desse trecho. Eles falam que Pedro seria essa pedra que Jesus está falando que a igreja é fundamentada, que é edificada sobre... que Pedro seria... o apóstolo Pedro seria essa pedra sobre a qual a igreja seria edificada. E essa interpretação tem muitos furos, porque vamos supor que realmente Jesus tenha falado que Pedro, que significa pedrinha, fosse o elemento necessário para a edificação da igreja. Se a gente seguir no versículo 21 ao 23, olha o que diz, quando Jesus está falando que ele precisa morrer para que tudo seja conforme a sua vontade. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos, versículo 21, começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres das leis, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser acompanhar-me... Não, só até o 23, desculpa. Você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, se realmente, nessa interpretação da Igreja Católica, de que Pedro é esta pedra sobre qual a igreja é edificada, como é que 10 minutos antes ele seria essa pedra e agora ele é a pedra de tropeço, como Jesus o chama? Se a igreja está edificada sobre uma pedra que pode ser tropeço, pode fazer com que ela caia, ela não resistiria às portas do Hades, como o próprio Jesus fala no versículo 18. A Igreja Católica adere a essa interpretação e usa como base para a ideia de se ter um Papa. O Papa seria um representante de Deus aqui na Terra. E nós sabemos que, por mais que nós somos chamados a ser representantes, Deus não precisa de um representante único aqui na Terra, porque o próprio Deus veio à Terra. Então, cai por terra essa interpretação de que Pedro poderia ser essa pedra, porque se a interpretação fosse essa, ele seria a pedra de tropeço ou a pedra sobre a qual a igreja estaria edificada. Mas nós chegamos na terceira possível interpretação, na qual eu acredito que seja a certa, que é que Jesus utiliza de uma figura de linguagem chamada metonímia, e o Pedro Bezoco pode me corrigir se eu estiver errado, que é basicamente quando você usa uma palavra para significar outra, para explicar outra. Quando você fala Bombril, por exemplo, você está usando a marca para falar da palha de aço. Ou então, quando você fala vou ver o Netflix, você está querendo dizer que você vai ver um filme ou uma série. Mas você está usando o termo Netflix, você está utilizando uma palavra para falar a outra. E nesse versículo que a gente acabou de ler, do 21 ao 23, olha o que diz no versículo 23. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Se realmente Pedro fosse a pedra, Jesus aqui não está chamando Pedro de Satanás, mas ele está falando que o que Pedro disse sobre Jesus não ter que ser crucificado, isso vem de Satanás, isso é um desejo maligno, que ele não fosse morto e crucificado por nós, e assim todos nós seríamos condenados. Isso sim é de Satanás. Mas Jesus não está chamando Pedro de Satanás, porque seria mais ainda incoerente. Para você ver como é que a segunda interpretação é incoerente. Porque como é que eles poderiam crer que Pedro é a pedra e ao mesmo tempo é Satanás, se fosse lido de maneira literal aqui, né? Então, para nós assumirmos que Pedro fosse a pedra, ele também teria que ser Satanás. Isso não faz o menor sentido. Mas o que ele está falando é a respeito da afirmação de Pedro, que aquilo não convém do bem, mas sim do maligno. E a mesma coisa aqui no nosso texto, no versículo 18. Eu lhe digo que você é Pedro e sob esta pedra edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala isso, ele está falando a respeito da afirmação que Pedro fez. Quando Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, é isso que Jesus está falando,
que é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. A verdade de que Jesus é o Cristo, o rei, o sacerdote e o profeta, é a base para a igreja ser edificada. Agora, voltando ao nosso texto, isso muda tudo para nós, porque se nós entendemos Cristo como a base, como a pedra principal da nossa igreja, a pedra angular, até mesmo confirmando a primeira interpretação, mas entendendo que Jesus está usando a afirmação de Pedro para falar que ele é a pedra angular da igreja, ele é a pedra principal sobre o que tudo deve ser edificado. Isso deve mudar tudo para nós. Porque se a verdade que Jesus é o Cristo, a pedra angular, o profeta, rei, sacerdote, tudo isso que acontece aqui, tudo que nós fazemos aqui, deve girar em torno dessa verdade. Desde da leitura inicial até a oração final. E se nós sabemos disso, desde que o momento em que entramos aqui, até o momento de sairmos, tudo isso deve acontecer conforme a verdade de que Jesus é o Cristo. E se você vem para a igreja e no momento da palavra você prefere ficar indo beber água ou ao banheiro, ou mexendo no celular, tudo, você ignora o fato de que Jesus é profeta e está revelando a sua vontade aqui para o povo de Deus. Se você vem para a igreja no domingo de manhã, e não toma ceia por se achar tão pecador ou não merecedor de participar da mesa, você está ignorando o fato de que Jesus é sacerdote. Porque ele realizou a expiação dos nossos pecados de uma vez por todas. E nos chama à mesa mais uma vez com ele. Se você vem para a igreja trazendo preocupações e não consegue se alegrar na presença de Deus, mesmo com as circunstâncias estando péssimas no mundo afora, está se esquecendo de que ele é o Rei dos Reis, não de Israel como o povo esperava que Cristo viesse, mas o Rei do reino dos céus, no qual ele veio estabelecer na sua vinda. Uma vez que Jesus veio, desceu dos céus, estabeleceu o reino de Deus aqui na terra, foi profeta, revelou a vontade de Deus, foi sacerdote pela ordem de Melquisedeque, que é algo muito complexo de entender. Falei com o João que até que sou muito limitado para explicar isso, mas podemos confiar que Jesus é sacerdote e que ele expiou os nossos pecados. Ele foi responsável não somente por perdoar, mas ele foi o próprio sacrifício dos nossos pecados. Nós podemos tomar a ceia sem peso na consciência, irmãos. Claro lembrando de que a razão de Jesus ter sido crucificado foi o nosso pecado. E nós podemos, quando estamos aqui, podemos nos acalmar e pensar somente no que está sendo feito aqui, no culto a Deus, no que oferecemos, no que cantamos, no que pensamos também. Porque Jesus é Rei dos Reis. E nós, como igreja, seguindo no versículo 19, olha o que Jesus fala: Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Nós, como igreja, nós recebemos a autoridade dada por Jesus, como ele diz aqui, as chaves do reino dos céus, para pregar o Evangelho. Essas chaves seriam o Evangelho, porque o Evangelho de Deus é o poder, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E nós só podemos estar na presença de Deus, nós só podemos ter um encontro com Deus por meio do Evangelho. E a pregação desse Evangelho nos é dada por autoridade. Nós recebemos a autoridade de pregar o Evangelho por meio de Jesus. E toda pessoa que crer terá sido ligada aos céus, como ele diz aqui.
Toda pessoa que não crer terá sido desligada dos céus. Nesse sentido de que nós possuímos as chaves, nós possuímos o conhecimento de que de que Jesus é o Cristo, e nós temos essa autoridade para pregar o Evangelho. E todo aquele que crer será ligado aos céus, todo aquele que não crer será desligado. Será que nós temos, primeiramente, em primeiro lugar, nós estamos sendo humildes como Jesus foi ao se referir como filho do homem? Ou estamos buscando por elogios e por títulos? Será que somos preparados para testemunhar bem, assim como Pedro fez em relação a Jesus para outras pessoas? Porque nós andamos com Jesus lado a lado, dia após dia. E será que podemos fazer uma afirmação tão bela quanto essa de Pedro, de que Jesus é o Cristo? Uma afirmação que seja suficiente e que não limite Jesus a algo que seja do nosso entendimento? Jesus é a verdade de que Jesus é o Cristo, essa é a base para toda a igreja. Porque tudo gira em torno disso, tudo que nós fazemos aqui, como eu disse, desde a oração desde a leitura inicial até a oração final. Nós cantamos louvor a Deus a respeito de Jesus. Nós falamos da palavra de Deus a respeito de Jesus. Nós oramos a Deus por meio de Jesus. A verdade é que Jesus é o Cristo, é a base para a igreja. Jesus é a pedra angular e nós somos como pedras vivas ao seu redor. Se nós estamos ao seu redor, nós devemos estar preparados o suficiente para dar um bom testemunho de Cristo. Feche seus olhos.